1 Pedro, capítulo 3, leitura em português e em inglês. Iniciando em português. 1 Pedro, capítulo 3, deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Segunda parte, sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Assim, é tudo no plural. Voltarei à leitura do versículo 8. Porque quem está revestido de HUM, Human Unit Management, sabe que eu sei falar isso até em português ou em inglês, e não está permitindo com que eu faça isso, mas eu vou continuar a leitura. Versículo 8, segunda parte de 1 Pedro, capítulo 3, sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E eles estão sujeitos, anjos, autoridades e poderes, consciência paterna e consciência materna. Jesus tinha a consciência paterna e tinha como esposa a igreja, por isso torna-se corpo de Cristo nesta era que vivemos. Farei a leitura em inglês. 1 Peter chapter 3, New Version.
Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornments such as elaborate hairstyles or the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used it to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her Lord. You are her daughters if you do what is right or do not give way to fear. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Second part, subtitle is Suffering for Doing Good. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the impression in the spirits. To those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built, in it only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirty from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is as God's right hand, with angels, authorities, and powers in submission to him.